Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus é poderoso. Deus é glorioso. Oh, aleluia. Amados, eu vi hoje pela manhã, eu estava trabalhando, mas eu consegui na minha hora de almoço ver o quanto os irmãos fizeram aqui uma festa, e foi algo assim tremendo. Eu consegui assistir um pouquinho, estava trabalhando, mas que bênção, que maravilha, glória a Deus. E nós fomos abençoados mais ainda, porque agora, amados, nós temos um pastor, não é verdade, que está aqui em tempo integral para nos atender. Pastor Nilo, prepare aí o seu tempo, porque você vai ter muito trabalho, glória a Deus por isso, não é? Quero aqui fazer como o pastor Nilo fez hoje pela manhã, honrando aqui o nosso apóstolo de Seu, a pastora Ruth. Eles trabalharam, estão trabalhando, e olha só o resultado, está aparecendo o resultado, né? Graças a Deus, o pastor Nilo se dispôs, pastora Márcia também, e eu sou um dos que vou marcar uma agendinha lá para a gente conversar. Tenho muito a aprender com o pastor Nilo. Glória a Deus por isso, não é, irmãos? Que bênção, eu fiquei feliz demais. Bem, amados, nesta noite eu queria compartilhar uma palavra com você, que está no 3º capítulo da carta de Tiago. É um assunto que vai nos abençoar muito, porque eu creio que vai haver transformação de vidas, de famílias, de ministério. Deus vai estar fazendo milagres. Talvez, num primeiro momento, você diga assim: irmão Paulo, o assunto é um pouquinho delicado, mas é mesmo. É para nos despertar, é para nos fazer voar, não é? No reino de Deus, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a carta de Tiago é uma carta muito prática. O Tiago nos incentiva a praticar a palavra. Esse Tiago que escreveu essa epístola aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Não é o Tiago, irmão de João, tá? Existem 3 Tiagos. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, e quando ele se converteu, Cristo já havia ressuscitado. Enquanto Jesus estava em corpo físico, andando ali por Israel, pelas cidades, pelas aldeias, eles não creem em Jesus não, os irmãos de Jesus não creem nele. Mas depois da ressurreição de Cristo, foi que eles vieram a crer. Tiago, então, se tornou um pastor na igreja de Jerusalém, e ele era uma das colunas daquela igreja. E aí, ele escreve essa carta tão preciosa para nos ensinar. Ele começa no versículo 3, amados. Aliás, no capítulo 3, a partir do versículo 1. E todo esse capítulo, ele vai falar sobre o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras. Cuidado com as nossas palavras. Ele vai falar do poder que tem as nossas palavras, do poder que tem a nossa língua. Por que que nós devemos usar bem as nossas palavras? Por que que nós precisamos usar bem os nossos lábios? Por que que nós temos que tomar cuidado ao abrir a nossa boca? Por que que nós podemos gerar vida ou gerar morte? Porque a nossa boca, a nossa língua precisa ser usada para abençoar, para louvar a Deus, para edificar quem nos ouve. Então Tiago, ele vai dar um diagnóstico aqui, muito impressionante, sobre o poder das nossas palavras, o cuidado que nós temos que ter com elas, o quanto a nossa língua pode ser perigosíssima, ou pode ser
geradora de vida, benigna. Depende de como você usa. Talvez a explanação que eu vou fazer hoje desse capítulo, talvez você ainda não tenha ouvido assim, ou entendido assim. Mas é transformadora. Devo dizer aos irmãos também que esta palavra é primeiro para mim. Eu estou sendo enquadrado por ela. Primeiro ela cortou em mim. Ela penetrou nas minhas juntas e medulas. E me trouxe uma consciência nova. E por causa dessa consciência, eu já sofri algumas provas. E por incrível que pareça, eu não detectei na hora que fui provado. Achei que era outra coisa. Só depois eu fui entender que Deus estava me provando. Vocês querem saber a verdade? Eu fui reprovado. Fui reprovado. Bastou um exame rápido, eu vi que eu fui reprovado. Quando eu li isso aqui, eu digo, meu Deus, eu preciso passar isso aqui para os meus irmãos. Porque é cura, é libertador, é uma libertação extraordinária. Sua casa pode ser curada hoje, seu ministério também. É uma maneira nova de falar, é um jeito novo de fazer, é um jeito novo de praticar a palavra. Que essa palavra venha para nos curar e para nos tratar. Então aqui no capítulo 3 de Tiago, ele começa dizendo assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ser líder, ser mestre, é uma bênção, se Deus te chamou para isso. Mas não pense que por ser líder ou ser o mestre, isso vai nos trazer vida fácil. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto maior é a nossa responsabilidade, maior é o cuidado que devemos ter. Não devemos entender que o fato de ser líder em um ministério, em uma empresa, maiores são as observações. Não queira os aplausos todo dia, as luzes acesas, os holofotes, as câmeras. Não. Jesus Cristo disse que quem serve é o maior. É serviço. É humildade. É cuidado. Se Deus te chamou para a liderança de um ministério, foi Ele que te chamou, não corre não. Segura. Ele é poderoso para tratar contigo, para te capacitar. Mas saiba que Ele vai exigir maior responsabilidade e cuidado. E por que Tiago começa assim? Porque a liderança precisa ter cuidado no falar. As pessoas estão ouvindo quem? Os líderes. Os ouvidos das pessoas estão atentos ao que os líderes estão dizendo. O que eles estão fazendo, as pessoas estão vendo. Por isso é que nós vemos os homens de Deus tendo tanto cuidado. Olha para o pastor Disseu, olha para o pastor Nilo, olha para o pastor Samuel, olha para o pastor Zé Pereira, olha para o pastor Antônio, olha para o pastor Rodrigo,
Olha para esses homens e outros, eu estou citando aqui, que eu conheço. Por isso que são tão cuidadosos no falar. Porque uma palavra enviesada, uma direção mal dada, uma palavra desatenta, pode causar grande estrago na vida de quem ouve. As pessoas confiam, elas acreditam, elas compartilham momentos da sua vida que não compartilham com mais ninguém. E se a liderança não tiver cuidado, pode acabar perdendo a confiança. Recentemente eu conversava com um jovem, e ele me disse assim: Paulo, sabe por que eu não abro a minha vida para ninguém hoje? Porque eu já fui vítima de irmãos desatentos, aonde eu compartilhei parte da minha vida, e em poucos dias, muitos estavam sabendo. Então eu me fechei, eu não compartilho mais com ninguém. Eu me lembro que um dos pontos mais contundentes, mas que ele é mais incisivo, do pastor Antônio, genro do pastor Disseu, é esse ponto da confidencialidade. É você saber receber o que o irmão está te falando, saber guardar. Tiago diz assim: não queiram ser mestres assim, sabendo que receberemos o quê? Maior juízo. E aí ele entra num assunto importante. Ele começa dizendo, no verso 2 ele diz assim: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, versículo 3, ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grande, e levadas, aqui na minha tradução ela fala naus, mas é navios, levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Em algumas traduções está o timoneiro. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, o veneno. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também
ou assim tão pouco, né, pode uma fonte dar água salgada e doce. Nós lemos até aqui. Amados, o discurso não é fácil. Não é fácil. Mas é para sarar a nossa alma. Se você der uma olhada lá no primeiro livro de Samuel, não precisa abrir, veja o quanto uma palavra pode causar um grande estrago. Você sabe que Davi foi ungido rei por Samuel. E a partir daí o Saul começou a ter inveja de Davi. Depois que ele se tornou herói nacional, matando lá o Golias, piorou. Saul então caçava Davi em todos os lugares para matar. E essas fugas de Davi acontecia com muita frequência. Em uma delas, Davi foi até a cidade de Nob. A cidade de Nob era uma cidade onde havia ali era uma cidade sacerdotal. Ali moravam 85 sacerdotes. Chegando lá, Davi com fome, e os seus homens também, conversou com o sacerdote e ele disse: olha, não tem comida. Eu só tenho aqui o pão da proposição, que um homem comum não poderia comer. Mas diante da fome de Davi e daqueles homens, o sacerdote deu o pão para o Davi, e o Davi comeu, ele e os seus homens. Naquela cidade, naquele dia, tinha um camarada, que era da turma de Saul, Doeg era o nome dele. Doeg sai de lá, da cidade de Nob, vai até Saul. Quando chega lá, faz uma fofoca para Saul, dizendo o seguinte: olha, Davi esteve na cidade dos sacerdotes, e lá eles formaram um grupo, e o sacerdote alimentou Davi e os seus homens. E era longe. O Saul ficou tão revoltado, ele foi até a cidade de Nob. Chegando lá, ele inquiriu o sacerdote. O sacerdote tentou explicar, dizendo para ele que não era daquela maneira, o contexto não era aquele. Saul estava tão ensandecido e não acreditou no sacerdote, não aceitou, e determinou que os seus homens matassem todos os sacerdotes daquela cidade. Os seus homens disseram não, rejeitaram a proposta e não obedeceram Saul. Saul se volta para Doeg, para o fofoqueiro, e disse: você vai tomar mão da sua espada e vai matar todos esses sacerdotes. E ele partiu para cima deles e matou 85 sacerdotes naquele dia, com todas as suas famílias, e até criança de peito ele matou. Sabe por que aconteceu isso? Uma fofoquinha, um comentário de um desavisado, de um irresponsável. Ouviu a coisa de uma maneira e levou de outra. Não falou a verdade, não explicou a verdade, e por causa desse comentário, olha a fagulha, incendiou toda aquela cidade e tirou a vida de todas aquelas famílias. 85 sacerdotes foram mortos com as suas famílias. Por quê? Porque usou a palavra, usou a boca, usou a língua de maneira imprópria. Maldoso foi o comentário daquele moço, mal intencionado, inverídico, inflamou a ira do rei e causou a morte de todas aquelas pessoas. Sabe, irmãos, Provérbios 18, do 20 ao 21, diz assim: quem usa bem a língua, come do seu fruto. Vamos lá comigo, rapidamente, por favor. Provérbios 18, 20.
Olha a importância de você e eu usarmos bem a língua. Provérbios, capítulo 18, e versículo do 20 ao 21. Está aqui. Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você pode decidir do que você vai se fartar, do que você vai se alimentar, se nós decidirmos usar a nossa língua para o bem, para abençoar a vida daqueles que nos ouvem, daqueles que estão ao nosso redor. Provérbios capítulo 6 também, 6:19, lá está escrito os pecados que Deus mais odeia. Entre eles, 3 está ligado à língua. E o pior deles, quiser anotar, anota aí, Provérbios 6, 16 a 19. É aquele que cria, espalha, contenda entre os irmãos. Esse a alma de Deus abomina, está escrito aí no texto. Amados, como é sério as nossas palavras? Como é sério as nossas palavras? E nesse texto de Tiago, capítulo 3, o Tiago vai trazer para nós 3 figuras importantes para nos alertar. E aí, aqui a coisa pega. Primeiro, ele vai dizer que a nossa língua tem o poder de dirigir. Veja só, a nossa língua tem o poder de dirigir. Ele vai usar 2 figuras. Ele vai usar a figura do freio na boca do cavalo e do leme em um grande navio. Depois ele vai dizer que a nossa língua tem o poder de destruir. Aí ele vai usar 2 figuras também. Ele vai usar o fogo e o veneno. Depois ele vai dizer que a nossa boca tem o poder de deleitar. Aí ele vai usar 2 figuras, a fonte e a árvore. Nós vamos trabalhar esses textos, porque vai ser uma bênção para a nossa vida. Veja que ele diz assim, no versículo 3, ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Amados, um cavalo bravo, indomável, uma fera indomável. Quem consegue montar em um cavalo que não foi amansado? É um risco, bota em risco a própria vida. Aquele animal tem uma força descomunal. Mas um pequeno freio na sua boca refreia toda a força dele, refreia toda a brabeza dele, e o sujeito consegue dirigir aquele cavalo para onde ele quiser. Tudo isso através de um freio na boca de um cavalo. O que o Tiago está nos dizendo é que nós precisamos de um freio na nossa boca para que nós sejamos contidos, muitas vezes nas nossas ações, nos momentos impetuosos,
diante de uma situação repentina, numa discussão com a esposa, numa discussão com o filho, numa discussão com o irmão, nós não temos freio, então nós falamos o que vem na cabeça, não tomamos o menor cuidado, e essas palavras, essa força descomunal, pode abrir feridas no coração do filho, da esposa, que demora para fechar. Tudo isso porque nós não tomamos o cuidado no que falamos. Tiago diz assim: esse freio na boca desse cavalo vai dominar esse animal, e você vai dirigir esse animal para onde você quiser. Ele também fala do navio. Ele diz: um grande navio, um pequeno leme. Lá o timoneiro, lá na frente desse navio, ele mexe com esse leme, e esse leme é capaz de dirigir esse navio, um monstro marinho, um monstro das águas. Ele diz: esse leme dirige esse navio para onde o timoneiro quiser. O que o Tiago está nos dizendo é que a nossa língua tem o poder de dirigir, mas se ela for domada pelo Espírito, se nós tivermos o cuidado, ela pode nos dirigir nas águas mais revoltas dos mares, e nós vamos conseguir passar por elas. Mas se nós não tivermos este leme, nós somos um navio a mar aberto, correndo o risco de esbarrar nos icebergs dos mares, onde não vemos, não percebemos, e assim colocando em risco os tripulantes, as cargas que vamos transportando. Veja que pelas nossas palavras, se nós não tivermos cuidado, nós causamos sofrimentos. Sofrimento nas pessoas que nós mais amamos, nas pessoas que estão mais próximas de nós, nas pessoas com quem mais nos relacionamos. Assim como aquele pequeno leme domina aquele grande navio, é a nossa língua. Se ela for domada pelo Espírito, ela pode nos dirigir com segurança. Ele vai um pouco mais à frente, e aí ele vai falar de duas coisas perigosas. Ele vai falar no versículo 5: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Fogo é algo que queima de fora para dentro. Quantas famílias não já foram destruídas porque alguém fez um comentário maldoso, inverídico? Quantas esposas não têm hoje no seu coração feridas abertas, profundas, que sangram dia e noite? Por quê? Por uma palavra que recebeu do esposo. Quantos filhos não entristeceram o seu coração de maneira que perderam o ânimo, porque as palavras que ouviram dos seus pais foram palavras destruidoras, palavras que destruíram sonhos,
palavras que destruíram planos, palavras que destruíram a alegria. Quantas famílias não sofrem hoje? Porque o pai de família não tem freio na sua boca, fala sem pensar, dispara balas venenosas, e depois não tem como pegar de volta. E cada vez que fala é uma ferida aberta, é um ferimento mais grave. E isso vai causando tristeza, isso vai causando angústia, porque não estamos sabendo usar a nossa boca, a nossa língua. É um fogo consumidor. É veneno. Veneno é algo que apodrece de dentro para fora. Aquela palavra que você pode ter dito há um ano atrás, e que na nossa cabeça pode ter sido esquecida, ninguém lembra mais. Engano nosso. Ela está lá, plantada, crescendo, ferindo, envenenando e apodrecendo. Até que chegará um dia em que tudo isso vai explodir. E os resultados que nós temos visto não são resultados bons. São resultados que nos causam tristeza. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, volta comigo um pouquinho lá, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 29, veja o que ele diz. Efésios 4, 29. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quantas? Nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha, da nossa boca não saia nem uma palavra torpe, mas somente aquelas que vão edificar a vida de quem está nos ouvindo. Quantas palavras torpes saem da nossa boca durante o dia? Quantas pessoas não se afastam de nós, muitas vezes, pelo que estamos falando? Nesses encontros, deixa eu dar um testemunho para você. Nesses encontros de encontro de mulheres, que o pastor Rui faz, inclusive, na Vila Rubi, eu e a minha esposa, nós lutamos muito para levar uma jovem até lá. Foi difícil, ela é muito religiosa, mas com muito carinho, minha esposa com muito carinho, com muito amor, conseguiu levar ela. Fui lá para o encontro de mulheres, foi uma bênção. Terminou o encontro, ela saiu, sentou na porta, e eu fui buscar o carro para a gente ir embora. Nesse meio tempo, chega uma irmã amada, e começou a conversar com essa moça. Adivinha o que a irmã falou? Justamente da religião da mulher. Pronto, foi o suficiente. Nunca mais essa jovem pisou numa igreja evangélica. Nunca mais. Já se passaram uns 3 anos. E nós convidamos várias vezes. E esses dias, nós insistimos, e ela
confidenciou para uma pessoa. Sabe por que eu não vou? Porque no dia que eu fui, falaram da minha religião. Falaram mal da minha religião. Eu não vou mais numa igreja evangélica. Uma palavra, um comentário impróprio, sem sabedoria, afastou de vez. Ela não quer nem ouvir falar de crente. Uma palavra sem sabedoria. Uma palavra sem entendimento. Uma palavra desnecessária naquele momento. Amados, a nossa língua pode construir vidas, pode construir caminhos. A nossa palavra pode construir pontes, quando usada de maneira que as pessoas se sintam amadas, acolhidas, respeitadas em todos os seus aspectos, na sua religião, na sua cultura, nos seus negócios. Eu me lembro de ouvir o pastor Disseu falando sobre a conversão do pastor João Vani. Por muito tempo ele ficou lá evangelizando aquela família, e ele nunca criticou a religião deles. O próprio Senhor Jesus foi trabalhando isso e foi libertando cada um, até que chegou um dia que todos foram libertos. Lá na segunda carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 10, olha o que diz lá. 1 Pedro 3:10. Vamos lá comigo. Se você quiser viver os dias bons, 1 Pedro 3:10 diz assim: encontrei aqui. Olha como isso é sério. Porque, 1 Pedro 3:10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Quer viver dias bons? Use os seus lábios, use a sua boca, ou usemos os nossos lábios, a nossa boca, para falar o quê? O bem. Para pronunciar palavras de vida. Então o Tiago vai dizer que a nossa língua é também veneno, fogo e veneno. Se nós não tivermos o cuidado, nós podemos dirigir e podemos destruir com a nossa língua, com a nossa palavra. A nossa língua, ela tem o poder de incendiar uma nação, uma cidade, um ministério, uma congregação, uma família. Destruir os relacionamentos. Tudo isso por um comentário maldoso, mentiroso ou intencional. Quantos pastores não tiveram o seu ministério destruído porque sofreu calúnia, mentira? Alguém ouviu falar, não checou, não verificou se é verdade, e espalhou aquela conversa, aquele comentário inverídico, e isso foi tomando corpo dentro do ministério. Daqui a pouco, o pastor está sendo visto como alguém que não é justo, que não é temente a Deus,
que não é sério, porque alguém resolveu fazer um comentário inverídico. Alguém resolveu abrir a boca e falar algo de que não tem certeza. Veja que uma palavra pode incendiar todo o ministério. Quantas famílias, de novo, quantas famílias sofrem porque a linguagem da família já não é mais uma linguagem santa. Recentemente eu conversava com um irmão e ele me dizia: na casa de um irmão está tudo muito difícil. Faltou o respeito do esposo para com a esposa. Faltou o respeito do pai para com o filho. Faltou o respeito de um para com o outro. São palavras que doem, cortam, machucam. Quantas esposas não sofrem esse tipo de coisas? Dá graças a Deus quando o homem está fora de casa. Fica triste só em pensar que ele vai voltar no final do dia. Falta o carinho, falta o afeto, falta o amor, falta o respeito. Tudo isso porque não sabemos usar a nossa língua. Mas o Tiago também vai nos dizer que a nossa língua pode ser também um lugar aonde as pessoas podem se deleitar nas nossas palavras. Ele vai usar a figura da fonte e da árvore. Ele diz assim, a partir do versículo 9 até o versículo 12, ele diz assim: com ela, com a nossa língua, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água salgada? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amados, quem de nós não estivemos tristes, abatidos, vivendo dias de tristezas, desanimados, quase não vendo saída, mas aí chega aquele irmão, aquela irmã abençoada, e ela traz, ou ele traz, uma palavra de bênção para o nosso coração. Aquela palavra, ela vem como água de Deus, refrigerando o nosso coração. Diante daquelas palavras, nós somos animados de novo. Nós recebemos vida de novo. Nós recebemos força de novo. Nós começamos a ver um horizonte novo. Nós começamos a ter esperança de novo. Tudo isso porque um irmão abençoado chegou e nos fortaleceu com uma palavra. Quantas vezes nós estamos vivendo ali, nos arrastando na dor, num sofrimento terrível, problemas em casa, muitas vezes, no trabalho, um diagnóstico que a gente não esperava, tristeza,
coração abatido, espírito abatido, alma triste, mas vem um irmão abençoado, bota a mão no nosso ombro, vai ombreando conosco, e vai nos exortando. Exortar é andar junto, é dar força. Oh, amado, isso é como água, que vai nos descedentando. Você e eu, podemos usar a nossa boca para ser uma fonte de água doce. Nós podemos usar a nossa boca para ser uma fonte de água viva. Nós podemos usar as nossas palavras para gerar força no coração do cansado, alegria no coração daquele que está triste, esperança no coração daquele que está desesperançado. Com a sua palavra você pode fortalecer o irmão. A sua boca pode ser uma fonte poderosa de águas refrescantes. As pessoas podem sim ser fortalecidas com a minha e a sua palavra, porque Jesus Cristo, Ele impregnou em nós, o seu povo, o seu nome, e nos encheu de poder. O Espírito Santo mora em nós. Nós podemos decretar sim a saúde na vida de uma pessoa. Nós podemos sim despertar uma pessoa que está quase morta, desfalecida na fé. Nós podemos, com uma palavra de fé, reanimar essa vida. Use a sua boca para ser uma fonte de águas vivas, água doce, águas onde as pessoas se deleitem naquilo que você fala. Eu tenho um filho de 14 anos. Esses dias, ele me disse: papai, eu estou com muita dificuldade na matemática. Minhas notas não têm sido boas. E nós fomos conversar. Eu me tranquei num quarto com ele, só eu e ele. E disse para ele o seguinte: qual é o teu alvo na próxima prova? Ele disse: como assim, papai? Qual é o teu alvo? Ele disse: é 10. Eu digo: teu alvo é 10? Ele disse: é. Eu disse: imagina esse alvo diante de ti. E apontei o dedo assim. E ele imaginou. Eu disse: o teu alvo é 10? Ele disse: é. Eu disse: mas tu vai enfrentar as brincadeiras na sala de aula. Ele disse: mas o meu alvo é o 10. Eu disse: tu vai enfrentar o desânimo daqueles que não querem estudar. Ele disse: mas o meu alvo é o 10. Eu quero o 10, papai. E eu fui conversando com ele durante um tempo. O seu alvo é o 10, então luta, estuda, luta, vai para cima, você consegue, você é bom. Eu acredito em você, você é inteligente, vai. Chegou o dia da prova. Eu estava trabalhando. Quando eu cheguei, ele disse: papai, tem uma excelente notícia para lhe dar. Eu digo: fala, filhão. Eu tirei 10, papai, eu tirei 10. Sabe por quê, irmãos? Uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Sabe por que esse menino está desmotivado? Sabe por que esse menino não está indo para cima? Sabe por que ele tem ficado entristecido? Porque você não tem animado. Você não tem sido aquele que tem dado uma palavra de fé para esse menino. Você não tem sido aquele que tem dado uma palavra de força para esse menino. Não tem sido aquele que tem dado uma palavra de esperança para esse menino. Sabe por que essa jovem está confusa? Sabe por que ela não está lutando com fé? Sabe por que está esmorecendo? Porque você, mãe, não tem sido uma mãe que tem encorajado essa menina a vencer. Não tem sido essa mãe que tem fortalecido essa menina nesses momentos de fraqueza. Encoraje essa moça. Encoraje esse rapaz. Encoraje esse adolescente.
Tudo que nós, pais, sabemos dizer é: por que está assim? Você tem tudo. Eu pago tudo para você. Eu te dou tudo o que tu quer. E você está vivendo isso? Esse menino precisa de força. Esse menino precisa de uma palavra de força. Esse menino precisa de uma palavra de ânimo. Esse menino precisa de uma palavra de direção. Eu e você que somos pais, nós já passamos por essa fase. Nós sabemos o quanto é importante uma palavra de força do nosso pai. Uma palavra de ânimo do nosso pai. Uma palavra de incentivo do nosso pai. Nós sabemos o quanto é importante uma palavra de ânimo do nosso pastor na nossa vida. Nós sabemos o quanto é importante uma palavra de fé na nossa mãe. Isso é importante para o coração do jovem, para o coração do adolescente. Isso é força para ele. Veja, irmãos, quão fonte gloriosa pode ser a nossa boca. Quão fonte gloriosa pode ser a nossa boca? Uma fonte que jorra água viva. Quantas vezes a minha esposa não chegou para mim, eu cabisbaixo, desanimado, ela disse: vai desanimar agora? Deus é conosco. O Senhor está conosco. Confia nele. Todo dia ela me manda um versículo: Deus é fiel. E quantas vezes eu não fui animado por ela? Quantas vezes eu não sentei a minha esposa na mesa da cozinha e conversei com ela? Vai parar agora? Por causa disso? Vamos em frente, vamos avançar. Foi fortalecida. Eu conheço uma irmã que ela está passando inclusive por momentos difíceis da vida dela. Mas toda vez que nós chegamos na casa dela, ela está cantando. E ela gosta muito de cantar, gosta de tocar instrumentos. E a minha esposa fica admirada. Ela fala assim: meu bem, toda vez que nós vamos na casa da irmã Regina, ela está cantando, tocando lá um instrumento. Uma bênção. Eu ando muito com o Napoleão, já andamos mais, mas ele sempre foi um camarada que me fortaleceu. Quantas vezes eu não estava em casa, desanimado, sentado no sofá, ele me ligava: Paulinho, ô Napim, graças a paz, tem uma visita para nós fazer, lá no Toca, embora, eu passo aí daqui 5 minutos, ele disse que passa em 5, mas em 3 ele está lá, e nós íamos lá, fazia a visita, brigas que nós evitamos mal maior na vida de muitas pessoas lá dentro. Conhecemos aquilo como poucos, de tanto andar por lá. Ânimo, amados, ânimo. A nossa língua pode ser um lugar de deleitar, como uma planta, como uma árvore que produz bons frutos. Quais frutos esta árvore que Deus plantou está dando? Quais frutos? Um dia, eu disse para minha filha: o papai é um cesto cheio de frutos, e você pode tirar dele qualquer fruto que você quiser, em qualquer tempo. Eu disse isso e esqueci. 6 meses depois, quase 1 ano, eu estou sentado no sofá, a Marina chega, tem 9 anos. Ela chega e diz assim: papai, eu quero um fruto. Eu digo: que fruto, menina? Fruto do cesto. De que cesto? O Senhor disse que é um cesto cheio de fruto e eu quero um fruto agora. Que fruto você quer? Ela disse: eu quero um abraço. Eu abracei, beijei. Aí ela não esqueceu mais. De vez em quando eu estou lá, ela chega: papai, eu quero um fruto. Só que ela aprendeu também. Ela disse: papai, eu também tenho fruto para lhe dar. O senhor quer? Quero. O que é que o senhor quer? Eu quero um beijo. Ela vem e me dá o beijo. É fruto. Amado, a nossa boca pode produzir coisas boas. A nossa boca pode ser uma árvore frutífera, frutos bons,
frutos deleitosos, frutos gostosos, frutos doces. Quanto tempo faz que a tua esposa não se deleita nas tuas palavras, ó homem? Quanto tempo faz que o teu coração não floresce como um jardim de Deus para a tua família? Quanto tempo faz que os nossos lábios não praticam o que praticou os lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sabe o que ele fez? Nos lábios do Senhor nunca foi achado engano, nunca foi achado mentira, nunca foi achado dolo, nunca. Quando lemos as Escrituras, vemos pessoas estraçalhadas, destruídas, chegando até Jesus. Elas saíam de lá do mesmo jeito que chegavam? Não, não. Elas chegavam tristes e saíam alegres. Elas chegavam com fome e saíam saciadas. Elas chegavam com sedes e saíam dessedentadas. Elas chegavam com o coração amargurados, mas elas saíam de lá com o coração regozijante. Sabe por quê? Porque dos lábios de Jesus é uma fonte de água doce. É uma árvore que dá frutos deleitosos. Assim é os lábios do nosso Senhor. E os nossos? E a nossa boca? E os nossos lábios? Que fruto tem dado? Meu irmão, minha irmã, eu creio que nós podemos mudar. Eu creio que nós podemos fazer diferente a partir de hoje. Eu creio que a partir de hoje nós podemos usar a nossa boca, a nossa língua, para ser uma fonte de águas refrescante. Águas que vêm como bálsamo de alegria para o coração de quem nos ouve. De tudo que foi dito aqui nesta noite, eu quero pedir que você não esqueça que a nossa língua pode dirigir e a nossa língua pode destruir. Mas eu quero que você pratique, e eu também, o terceiro tópico. A nossa boca pode ser uma fonte de águas vivas. A nossa boca pode ser uma árvore frutífera que dê frutos doces. Que a nossa família seja a primeira a se deleitar nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Para isso foi que nós fomos constituídos reis e sacerdotes sobre a nossa casa e sobre esta nação, para compartilhar, para espalhar o bom cheiro de Cristo. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos água viva para aquele que quer. Sabe aonde as pessoas vão encontrar Cristo Jesus? Em mim e nos irmãos, em nós. Elas vão procurar Jesus, elas vão procurar a fonte de águas vivas, elas vão procurar os frutos doces, elas vão procurar tudo isso. Sabe aonde elas vão encontrar? Em mim e em você. É em nós que elas vão encontrar. É em nós que elas vão ver Cristo Jesus. É em nós que elas vão ver o brilho de Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, a nossa boca pode ser bem diferente a partir de hoje. Os nossos lábios podem, a partir desse dia, desta noite, fazer coisas maravilhosas para abençoar aqueles que vivem ao nosso redor.
Para terminar, eu queria pedir que você ficasse de pé, para nós termos 1 minuto de oração nesse sentido. Se você estiver com o seu filho aí do lado, ou com a sua esposa, coloque a mão no ombro dele, coloque a mão no ombro dela, e ore assim comigo, pedindo para que a partir desta noite, a nossa boca seja uma fonte de água doce, e uma árvore de bons frutos. Senhor nosso Deus e Pai eterno, é em nome de Cristo Jesus, Senhor, que nós te agradecemos, ó Senhor, por esta palavra de hoje. Pai amado, Tu conheces as nossas falhas, Tu sabes os nossos defeitos, mas nós estamos aqui, Senhor, para melhorar, para receber de Ti, Senhor, o ensinamento, para receber de Ti, Senhor, a direção. Meu Deus, em nome do Teu Santo Filho Jesus, trabalha no meu coração e no coração dos meus irmãos, Senhor, para que ele seja cheio da doçura do Teu reino, pois a Tua palavra declara, Senhor, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Enche, Senhor, o nosso coração com os tesouros escondidos em Cristo Jesus, Teu Filho, para que a nossa casa, Senhor, para que a nossa família possa se deleitar nas nossas palavras como esposo e nas palavras como esposa, como filhos e filhas. Que a nossa família, Senhor, seja um lugar onde a água viva esteja sempre corrente para nos mostrar o Teu grande amor com que nos amou. Senhor, nós oramos crendo em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.